Olá, Sam, e boa noite para todos. Eu me chamo Fabrício e moro em Tauá, uma cidade que fica no estado do Ceará. Trabalho como segurança de eventos, mas também faço bicos como vigia. E dentre tantas noites de vigília, eu já vi muita coisa sinistra por aí. Almas penadas, gritos do além e já vi até OVNIs. Mas o que mais me assustou foi um bicho, que até os dias de hoje não sei dar um nome. Porém, um homem que me contratou disse que era um lobisomem. Mas se aquilo for mesmo uma coisa dessas, eles são muito diferentes do que imaginamos. São maiores e mais assustadores. Tudo ocorreu em meados de 2009. Eu estava desempregado e de vez em quando fazendo bicos como segurança de obras. Mas nada além disso. Histórias de lobisomem corria solto aqui por onde moro. Diziam ser um bicho peludo, grande e que corria muito rápido. Mas eu até então nunca tinha visto nada. Mas também não duvidava, pois para ter esse tanto de relato, alguma coisa realmente estaria aparecendo. Tanto que foi nessa época que o dono de uma chácara me pediu para ficar de vigia em sua propriedade. Achei bom o emprego, mas fiquei com o pé atrás, pois apesar de pagar bem, coisas estranhas estavam acontecendo por lá. Animais sumiam sem deixar rastros, urros altos noite afora e avistamentos do tal lobisomem. Mas mesmo com tudo isso, aceitei o serviço, pois pagando bem, que mal tem, né? Porém, eu não estava preparado para ver aquele bicho. O dono dessa chácara, que darei o nome de João, para não ter que expor ninguém, disse que fazia algumas semanas que suas galinhas vinham sumindo. Tanto que ele achava que era um ladrão, pois não encontrava nenhum rastro das pobres galinhas. Mas ele logo descartou essa hipótese, já que a sua esposa jurava ter visto um vulto preto passando correndo em frente da sua propriedade. Quando ouvi essa história, fiquei com um pouco de medo, pois tudo levava a crer que tinha um lobisomem rondando por lá. Mas como ele me daria um revólver, eu fiquei mais tranquilo. O problema era que isso não iria parar uma aberração daquelas. Como a chácara ficava afastado da cidade, todo dia eu ia às 5h30 para chegar às 6 da noite lá, e ficava acordado até às 6 da manhã. O lugar onde ficava vigiando era meio que uma guarita, pois era uma antiga caixa d'água improvisada. Não vou negar, mas as primeiras noites foram calmas, tanto que às vezes eu até dormia. Mas tudo mudou na noite em que aquele bicho apareceu. E foi aí que eu vi como aquela criatura era medonha. Numa noite comum eu estava fazendo uma ronda pela chácara, para ver se estava tudo em ordem. Fui até o galinheiro, depois até o lado da chácara, e estava tudo muito calmo. Então fui seguindo de volta para a caixa d'água. Enquanto eu subia as escadas de lá, foi que comecei a ouvir uma correria que vinha de longe. Olhei para a estrada de terra e percebi uma coisa escura vindo no rumo da chácara. Eu então me apressei e subi bem rápido na caixa d'água e fiquei esperando aquela coisa chegar. E quanto mais aquilo se aproximava, com mais forma ia tomando. Foi aí que percebi que era uma criatura grande e muito estranha. Era um bicho que corria de 4, mas era algo diferente, pois suas pernas não eram tortas e muito menos dobradas. Eram retas como de uma pessoa normal. O estranho era que a parte da frente era meio caída, enquanto a de trás era mais levantada. Aquilo meio que corria com os cotovelos encostando no chão e vinha correndo de uma forma assustadora. Só isso foi o bastante para me deixar todo arrepiado. Mas medo mesmo senti quando ele parou, e percebi o quão inteligentes são os lobisomens. O bicho parou a uns 30 metros da chácara, e de uma vez ficou em pé. Parecia sentir que eu estava lá em cima da caixa d'água, pois ele não parava de olhar na minha direção.
e ficou ali por um tempo só me encarando, até novamente ficar de quatro e seguir o seu caminho, mas que logo apareceu lá do outro lado e novamente ficou de pé e olhando na minha direção. Aquela criatura ficou nessa por um bom tempo, até ir embora de vez. Fiquei em choque por um momento e agradecendo a Deus por ele não ter me atacado, pois era um bicho grande e muito assustador. No outro dia, pela manhã, contei tudo para o Sr. João, e depois do meu depoimento que ele teve a certeza de quem que estava atacando a sua chácara era um lobisomem, e disse que ia botar outro vigia para ficar comigo, pois se ele aparecesse, a ordem era para atirar. Só que aquela foi a única vez que o bicho apareceu nas terras do Sr. João. Por muitas noites só ouvíamos os urros assustadores ao longe, mas nada igual do que vi. Ainda trabalhei alguns meses naquela chácara, mas nunca mais vimos nada, nem eu e nem o outro segurança. E tudo acalmou lá por aquela região. Eu achava que iria ver algo como cachorro, mas aquela criatura era diferente, tanto pela parte de trás ser levantada, como pelo jeito estranho que ele se movia com os cotovelos no chão e meio que se arrastando. Mesmo vendo ele de longe, fiquei morrendo de medo. Fiquei imaginando como seria me bater de frente com aquela aberração. Boa noite. Boa noite, Sam. Me chamo Pedro. Eu moro no Rio Grande do Sul. O que vou contar aconteceu em 2004, mais precisamente no mês de agosto. Antes disso me ocorreu, eu já morria de medo de cemitérios. Mas foi depois do que vi naquela noite que nunca mais pisei em nenhum. Até hoje ainda tenho medo até de passar por perto. Nesse ano de 2004, comecei a namorar com uma moça que passei apenas alguns anos, já que o relacionamento não foi para frente. Todos os dias eu ia até a sua casa, e ficava em um bairro um pouco distante do meu. Como não tinha bicicleta e nem moto, ia a pé mesmo até a casa dela, e digamos que era um caminho bem sombrio pelo que passava todas as noites, já que pegava uma pequena estrada de chão, e passava bem ao lado de um cemitério, que era no final do bairro da minha ex-namorada, que dava ligamento no meu. Fico até lembrando agora do perigo que passei por algum tempo, já que na época não imaginava que algo de ruim poderia me acontecer. Digo isso porque eu sempre vinha da sua casa tarde da noite. Os horários do meu retorno eram sempre às 11 horas ou à meia-noite. E sempre que passava por esse cemitério, escutava e via coisas bem estranhas. Uma certa vez ouvi um choro de mulher vindo lá de dentro. Era bem baixo, mas assustadoramente cruel, já que me parecia que ela estava em sofrimento. Outra vez foram assobios finos e longos que escutei perto de meus ouvidos. Era como se uma pessoa assobiasse bem perto, e eu não enxergasse quem fosse. Também avistei vultos negros, passando e andando pela rua. Mas dentre todos esses, o que mais me assustou foi um homem de chapéu que vi no muro do cemitério. E foi ele que me perseguiu por aquela estrada. Era uma noite normal. Fui na casa dessa minha ex-namorada e ficamos conversando até por volta de 11h30 da noite. Tava nublado e muito frio. Coloquei as mãos no bolso e saí de sua casa faltando 15 para meia-noite. A metade do caminho foi bem tranquilo, mas quando comecei a me aproximar desse cemitério, vi um homem de costas para mim. Ele estava parado perto do muro. Ao me aproximar mais, notei que ele estava urinando, já que ouvi o barulho do xixi caindo no chão. Nisso, pensei que fosse algum bêbado ou andarilho daquela região. Baixei minha cabeça e continuei caminhando sem olhar muito.
Mas quando passei por aquele estranho sujeito, escutei ele começar a caminhar e vinha em minha direção. Assustado e não querendo demonstrar medo, apressei o passo e meio que peguei na minha cintura, fazendo sinal que estava armado, pois pensei que se ele visse aquilo, teria medo e não me atacaria. Mas mesmo assim ele continuou a me perseguir. Após ter andado muito, resolvi me virar para ver a cara daquele sujeito. Mas quando me virei e olhei, não tinha ninguém ali comigo. Na mesma hora senti um grande arrepio e um frio na barriga, e apreciei ainda mais o meu passo. Foi quando eu estava me aproximando do fim do cemitério que novamente vi o mesmo homem. Agora ele estava de cabeça baixa e sentado meio que tampando o rosto com os braços. Olhei para ele e falei assim: "Sai daqui, assombração." E na mesma hora ele olhou para mim e viu seu rosto macabro. Ele parecia ser de carne e osso, mas sua cabeça era esquelética. Com medo daquela coisa anormal, eu me pus a correr, mas quase que ao mesmo tempo aquele estranho sujeito veio vindo atrás de mim. Mas para minha sorte foi que ele parou depois de um tempo e ficou no meio da rua só me observando correr. Eu não parei por nenhum minuto. Corri até chegar à minha casa e rapidamente entrei. Comentei com a minha mãe do estranho homem que vi, e ela me disse que devia ser uma assombração daquele cemitério, e por algum motivo resolveu me perseguir aquela noite. Sem contar que por lá ela também já viu esse mesmo sujeito. Apesar do susto, me senti aliviado e mais calmo por estar em casa. Depois de tudo que passei, não voltei a andar pelo caminho do cemitério, e ainda hoje não quero passar. Boa noite.